que nós consideramos hoje, basicamente, e é um dos maiores critérios diagnósticos do autismo? São as alterações de fala e linguagem, o atraso de fala. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu estou acostumada a dizer o seguinte: tem 2 anos e não fala, não é normal. Não é normal uma criança ter 2 anos e não falar. Todo atraso de fala necessariamente é autismo? Não. Todo atraso de fala não necessariamente é autismo. Mas os quadros de autismo apresentam sim um atraso de fala. Tá? Então, existe a presença do atraso de desenvolvimento da fala e da linguagem. Tá? Lembrando que fala e linguagem, apesar de se integrarem, são 2 movimentos diferentes que acontecem, né, no cérebro. São crianças que podem apresentar alterações sensoriais. Que alterações sensoriais são essas? Hipersensibilidade ao ruído. São crianças que, em ambientes ruidosos, começam a ter crises que aparentam uma birra. Mas, na verdade, ele está tendo uma crise, ele não quer estar naquele lugar. Aquele estímulo sensorial está deixando ele desorganizado. Então, ele grita, ele chora, ele se joga no chão, ele fica apavorado, ele, né, assim, ele usa do corpo, ele usa de toda essa manifestação emocional para dizer que tem alguma coisa errada, tá? Então, é uma sensibilidade auditiva, muitos têm sensibilidade visual e muitos têm sensibilidade tátil. Então, por exemplo, uma queixa muito comum: o meu filho não gosta de tomar banho no chuveiro. Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade tátil tão grande que a água do chuveiro caindo no corpo dele deixa ele desorganizado. Então, ele não quer tomar banho com o chuveiro. Ele prefere tomar banho numa bacia, numa banheira, no balde. Ele prefere tomar banho de caneca, mas ele não quer tomar banho no chuveiro, porque a água do chuveiro traz essa hipersensibilidade e ele se desorganiza. O que é se desorganizar? Todos nós nos desorganizamos. Independente de sermos pessoas dentro ou fora do transtorno do espectro autístico. Quando que a gente se desorganiza? Por exemplo, no nosso caso, que não estamos dentro do transtorno do espectro autístico. Eu tenho uma rotina, ou então eu fiz um planejamento na minha cabeça. Eu planejei que hoje eu vou estar 2 horas num lugar, 3 horas em outro, 4h30 em outro. 4h30 em outro. Aí, lá às 3 da tarde, aconteceu uma situação. E essa situação que aconteceu às 3 da tarde me deixou desorganizada. Eu fiquei estressada, eu fiquei chateada, eu tava revolts. Só que eu entendo os contextos sociais e como eu entendo os contextos sociais, eu não vou, por exemplo, chorar no chão do banco porque eu fiz um planejamento na minha cabeça que o atendente ia me atender às 3h20 e ele só me atendeu às 3h40. Eu não vou chorar. Sim. Eu vou ficar com raiva, eu vou amassar a senha, eu vou começar a mandar mensagem para todo mundo dizendo que eu vou me atrasar para o próximo compromisso, porque atrasou no banco, Eu vou até dar um ataque cardíaco, minha pressão vai subir, mas eu não vou gritar, chorar, me desesperar. Porque a minha forma de reagir, como eu entendo o contexto social, e eu sei que esse contexto social, ele exige de mim um comportamento. Então, eu não vou reagir de forma que interfira nesse contexto social. Ok? Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece com a criança que está dentro do transtorno do espectro autístico? O que deixa ela desorganiza, gera ou potencializa uma crise. Então, muitas crianças têm crises mais severas, elas chegam a se automutilar, se beliscar, passar a unha no próprio corpo, bate com a cabeça na parede, né? Muito comum. O grito e o choro é muito comum. São crianças, principalmente os autistas de nível 2 e nível 3. São crianças que dormem pouco. Eles costumam ter transtorno do sono. Então, o sono deles não é eles não dormem uma noite inteira. São pais que passam a vida... Os pais dessas crianças são pais que passam boa parte da sua vida sem dormir a noite inteira. Porque os seus filhos acordam a noite inteira, acordam 3 da manhã, como se fosse 7.
cheios de Entendi. energia e demandando de você atenção, demandando cuidado, demandando tudo isso, né?